A paz do Senhor, em nome de Jesus. Eu sou o apóstolo Dom Caetano Ben José, antes conhecido como Dom Astronauta Ben Caetano, ou seja, eu sou o ex-astronauta. Você pode escrever isso um X, X-astronauta, ex-astronauta, ex-astronauta, ou os astronauta, ou qualquer coisa. Eu sou uma pessoa do mundo, ou seja, eu sou ex-morto-vivo, desviado do Evangelho. E como um ex-desviado, eu sou uma pessoa que voltou ao caminho do Senhor. Ou seja, eu sou amigo de Jesus Cristo. Você que está me assistindo pode ser amigo de Jesus Cristo ou pode ser seu próprio inimigo. Feitas as escolhas, as pessoas que são amigas de Jesus Cristo respeitam o livre-arbítrio uma das outras. Não se envolvem em competições infantis que cerceiem o livre-arbítrio das pessoas. Elas simplesmente percebem quando vão estar praticando o que é chamado de crime de constrangimento ilegal, que é quando você constrange uma pessoa a não usufruir dos seus direitos. Isso é um crime e dá 2 anos de cadeia e não sabemos quanto tempo ou dinheiro de indenização. Tempo no caso de trabalhos para a comunidade e indenização no caso de danos morais e materiais. A Bíblia é um livro que garante que não haja constrangimento ilegal, que você terá o seu livre-arbítrio e que você pode manter a sua fé e a sua confiança de que existem livre-arbítrio e de que o livre-arbítrio é guardado por Deus, sendo inalienável do indivíduo, principalmente do indivíduo que tiver os seus direitos garantidos pelo Espírito Santo de Deus em pessoa. Como eu sou um apóstolo do Senhor, eu tenho a obrigação de passar o evangelho que o Senhor me transmite, que no caso dessa igreja, a Igreja Quântica Apostólica Mundo Feliz em nome de Jesus, é o evangelho quântico. Aqueles que forem contrários ao evangelho quântico podem perceber que não há como parar o Espírito Santo quando ele começa a falar da sua própria obra. No máximo, o que se consegue é se denunciar para os próprios pares como sendo um individualista negador de Deus e também do dom do livre-arbítrio e do Espírito Santo. Parabéns! Através de diversos artifícios sonoros e magnéticos, é possível fazer uma pessoa errar uma letra no discurso. Você não consegue apagar a personalidade dela. Principalmente se Deus a ama e guarda a personalidade dela, Deus apenas vai frisar o erro, descobrir automaticamente, no momento em que você pensa em praticá-lo novamente, onde você está, e aí você é matéria do passado. Por que as pessoas seriam contra o evangelho quântico ou qualquer palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, porque se identifiquem com o inimigo de Deus, Satanás, ou porque sejam ateus e não queiram que um pensamento claro e científico, baseado na palavra de Deus, chegue aos seus ouvidos. Essas pessoas tornam-se, então, não apenas inimigos delas mesmas, mas inimigos de Deus e de você, simplesmente porque não têm uma adesão incondicional com Jesus Cristo. Suas alianças são parciais. Elas não têm a salvação da alma, pois são como Ananias e Safira. Se apresentam para Deus já com uma porcentagenzinha à parte, para não entregar o coração e a verdade a Jesus. E o Senhor Jesus simplesmente não conta essas pessoas como ovelhas. O Senhor Jesus sabe que elas estão enganando e fingindo,
e aí simplesmente conta elas como pessoas ainda a converter, ainda não conheceram a Jesus, ainda não aprenderam que é o amor e a recíproca do amor de Deus que faz com que o Espírito Santo de Deus gere obediência no coração do crente. Ou seja, uma vez que a pessoa tenha Jesus Cristo como seu Salvador, o seu comportamento passa a ser corrigido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, no Evangelho Quântico, nós não acreditamos que a sociedade corrige o indivíduo como Deus. Nós não acreditamos que homens possam substituir o Espírito Santo de Deus. E nós não acreditamos que pessoas que querem atrapalhar a memória dos seres humanos, ou a melhora dos seres humanos, que se baseia na memória dos erros do passado, também sejam filhos de Deus ou adeptos do cristianismo. Junto com o Senhor, nós temos o apoio e a superação de toda a tecnologia contrária que seja física, não biológica, inorgânica. E de vez em quando, algumas pessoas que se julgam aparelhos, se julgam eletrodomésticos, atrapalham um pouco, mas atrapalham como seres humanos, dotados de eletromagnetismo e da capacidade de fazer som. Deus não considera você, filho de Deus, menos salvo por ter a tua intenção e a tua adesão a Jesus Cristo incondicional e superior a qualquer tipo de interferência. E os que interferem, infelizmente, são pessoas perdidas, ou por vontade, momentaneamente, que podem se arrepender e conhecer o Senhor Jesus e o perdão, ou que infelizmente terão as suas almas conduzidas do inferno para o lago de fogo por não respeitarem a obra de Deus, não amarem a Deus acima de todas as coisas, o doador do livre-arbítrio, e não amarem o próximo como a si mesmos, se julgando superiores e por isso dignos de controlar a vontade alheia. Nós vivemos num sistema escravocrata, onde já foi demonstrado que cada pessoa livre vive sobre a opressão de pessoas que são escravizadas em outros sistemas. Nós temos o sistema de livre comércio, onde as pessoas podem ir e vir. Mas há lugares no mundo onde não há essa liberdade, onde as pessoas são escravas. E para que o mundo funcione, esses lugares continuam dessa maneira, escravizando, e os outros lugares continuam livres. As pessoas que são livres têm os seus eletrodomésticos, e muitas vezes esses eletrodomésticos vêm desses lugares onde as pessoas são escravas. Ou seja, cada pessoa livre vive sobre os corpos de uma certa quantidade de escravos. Por isso é que, mesmo em 2019, e mesmo debaixo da livre economia, nós passamos a ser mais atentos a não desperdiçar nem o tempo e nem os recursos das outras pessoas. Porque o tempo e os recursos são escassos. Para aqueles que são crentes e sabem que Deus conta o tempo do dia em que ele vai terminar com tudo, para agora em contagem regressiva, a hora está marcada para acabar. E para aqueles que não contam o tempo, os recursos são finitos. Por isso que o homem deve amar a Deus acima de todas as coisas e não se esquecer que tudo provém dele. E amar ao próximo como a si mesmo. E se lembrar, se você tenta tirar os direitos do seu próximo, seus direitos serão tirados. E quando você estiver diante de Jesus, vai ter que responder: quis ter liberdade e você me negou.